Você conhece as 3 frentes de trabalhos da obra missionária? Você sabe como é o chamado, o vocacionado e a vocação de um missionário? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema orando, contribuindo e fazendo missões. Nosso texto áureo está em Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com esta obra. Não só orar, eu até acrescentaria aqui orar, pregar e contribuir com esta obra. Por isso que eu perguntei, você conhece o chamado, o vocacionado, aqueles que têm a vocação para fazer a obra missionária? Você sabe quais as frentes de trabalho? Então essa lição está muito rica em relação à obra missionária, os missionários, sua vocação e as frentes de trabalho. Leitura bíblica em classe está em Efésios 6, 18 e 20. E nós temos aqui os nossos objetivos da lição. Expressar a importância da oração pela causa de missões. Muito rica esta lição. Tá? Aconselho você, papel e caneta na mão, aí tem muitos textos da Bíblia. Pontuar a bênção de contribuir para missões. Extraordinário esse ponto. E refletir a respeito da vocação missionária. A introdução da lição nos diz assim: todos os cristãos são missionários e podem se envolver para orar, pregar e contribuir. Aprenderemos nesta lição sobre os missionários, sua vocação e também o seu trabalho. Muito importante esta lição. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre esta aula, mas antes de orar quero mandar um abraço para a irmã Gildete Rocha, um comentário maravilhoso ali que ela fez, emociona, a gente fica emocionado, as pessoas elas têm um amor à palavra de Deus e elas expressam esse amor à palavra de Deus, a gente fica muito feliz em poder servir os irmãos. A irmã Gildete Rocha, a irmã Daniele Dani, né? Eu não tenho ali a cidade, né? Mas tem o nome delas ali, Daniele e Dani. E o irmão Antonio de Brito. São pessoas que fizeram comentários ali maravilhosos. E na vida desses irmãos eu abraço todos os inscritos no canal, os assinantes, todos os irmãos que nos acompanham e também nos apoiam nesse trabalho. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo de irmãos do WhatsApp, na comunidade Acate, e aconselho, entre ali no grupo, no link, porque agora em novembro tem a Black Friday. Então tem ali várias promoções dos nossos produtos, imperdíveis, imperdíveis mesmo, principalmente a mentoria, o Poder da Palavra Cristã, que é um grande curso de oratória. Todos os nossos produtos vão entrar na Black Friday agora em novembro, mas somente para aqueles que estiverem no grupo do WhatsApp, que está na descrição do link. Onde é que eu acho a descrição, pastor? Tem, se você está no celular aí, abaixo do título da lição tem uma palavra escrito mais. Clica ali em mais, vai abrir mais descrições. Tem o título da lição, tem mais descrições, aí vai ter ali o link para a comunidade. Você clica ali e vai entrar no grupo do WhatsApp e vai poder participar aí dessas lindas e maravilhosas promoções para adquirir os nossos materiais. Dentre eles aí os nossos slides, plano anual e plano trimestral. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder produzir esse material para edificação do teu povo e louvor do teu nome. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada missionário, aqueles que são ordinários e os extraordinários. Aprenderemos lições preciosas nesta lição e pedimos a tua bênção para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos lá então, nós temos a nossa maratona bíblica que você pode fazer com o questionário, tem vários textos, nas perguntas são 5 perguntas,
também é um metro de tempestade cerebral. E nós temos a primeira parte da lição que diz: orando pela causa de missões. Antes de nós entrar, não esqueça, deixa o teu like positivo. Lembrando, irmãos, eu já fui missionário, tenho a honra de poder ter sido sustentado pelo Departamento de Missões da minha cidade. Eu tive a oportunidade de me envolver na obra missionária diretamente, 4 anos, 2 anos atendendo o interior da nossa cidade como pastor. Depois vim para a cidade, sustentado pelo Departamento de Missões, e fiquei 2 anos pelo Departamento de Missões fazendo missões urbanas, fazendo cultos no hospital. Nós tivemos um trabalho de 7 anos evangelizando o hospital e também evangelizando os asilos da nossa cidade e os presídios, e também trabalhando com o evangelismo urbano. Então, diretamente envolvido com missões, trabalhando com missões. Hoje nós estamos aqui como missionário dos meios de comunicação, principalmente um missionário na internet. Para quem não sabe, eu vivo do evangelho, vivo da pregação do evangelho, e nós atendemos a escola teológica. Então, hoje nós trabalhamos como missionário na área do ensino, principalmente na área do ensino e da evangelização nos meios de comunicação. Então, a obra missionária é tudo, né? Nós estamos com um projeto. Se você adquirir os nossos materiais, você estará diretamente ajudando a obra missionária, porque parte dos recursos que a gente engareia aqui, eu envio para a obra missionária. Nós temos um projeto, principalmente ali no país do Paraguai, e alguns missionários aqui em estado de Santa Catarina, que se você ajudar o pastor Rodrigo Gomes, você indiretamente e também diretamente ajuda na obra missionária. Nosso coração é totalmente voltado para a obra missionária, principalmente eu e minha família que vivemos desse ministério e fomos sustentados exclusivamente pelo Departamento de Missões da nossa cidade. Então a gente tem conhecimento de causa em relação a esse assunto. Tem muitas pessoas que pensam que alguns ensinadores da palavra de Deus, eles não têm muita autoridade para ensinar, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, não, ele tem muito conhecimento bíblico, mas será que tem conhecimento na prática? E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória, com muita humildade eu falo isso, e Deus me deu a graça, eu tive a oportunidade de não só adquirir o conhecimento bíblico, mas viver na prática todas as frentes de trabalho na obra de Deus. Liderando departamento, dirigindo igreja, pastoreando igrejas, pastoreando setores, trabalhando integralmente na obra do Senhor Jesus, trabalhando pelo Departamento de Missões, envolvido diretamente em todas as frentes de trabalho na obra de Deus. Então, além do conhecimento bíblico, nós temos, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor, experiência na prática, em todas as frentes de trabalho na obra de Deus. Agora vamos falar aqui, irmãos, a lição ela tem 3 partes. A primeira parte é algo extraordinário. Eu já peço que você anote aí, orando pela causa de missões. Primeiro tópico, a importância da oração na obra missionária. Nós temos aqui letra A, B, C, D, E e F. Tá? Anote aí. A oração é o meio sagrado. A oração, irmãos, não pode ser feita de qualquer forma. Os apóstolos disseram, nós vamos nos consagrar à oração. Então ele fala que a oração, eles ensinam que a oração é algo sagrado. Deve ser feito com reverência, deve ser feito com temor. Você pode dialogar com Deus de qualquer maneira, em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar. Até tem um hino que eu fiz, para quem não sabe, eu sou compositor também, por bondade e misericórdia de Deus, e eu falo, de qualquer jeito ela resolve, é só orar a Cristo e orar com fé, seja sentado, de joelho ou de pé, é só orar a Cristo e orar com fé. Então, sentado, de joelho, de pé, orar é falar, é conversar com Deus, você pode orar de qualquer forma, em qualquer lugar, porém, existe uma maneira de orar e adorar. Nem sempre se ora adorando. E como é que se ora adorando, pastor Rodrigo? A palavra adorar no grego significa prostrar-se. Então, se você tiver condições, se curve, se ajoelhe diante de Deus, ore e adore. Quando você lê na Bíblia, chegou diante do Senhor Jesus e o adorou, lá no original está escrito, e se curvou, e se prostrou. Então, a pessoa, além de orar, adora. E a oração ela deve ser entendida como um ato sagrado, com reverência, exclusividade, com temor diante de Deus,
tá? Não se ora seminu, não se ora, vou buscar Deus agora, fazer meu devocional de qualquer forma, com TV ligada, com gente conversando, e a pessoa... Não. Você tira um momento especial, consagra, tá? Então, a oração é um meio sagrado, não é qualquer meio, tá? É um meio sagrado que você deve exercer com temor e reverência. A oração tem que ser levada a sério, com temor e reverência. A oração é um meio sagrado deixado por Deus, que torna possível. De outra forma, é difícil, tá? É difícil mesmo se relacionar com Deus. Mas torna possível o relacionamento espiritual através do quê? Da fala. A fala é um dom, é uma dádiva que Deus deixou justamente para que os seus filhos se relacionem com Ele por meio da oração. Tá? Então, a oração é o meio sagrado, deixado por Deus, que torna possível o relacionamento espiritual através da fala. Confere lá Marcos 13:33. Nos verbos da preparação, que garante inclusive que assegura o cristão para o arrebatamento, Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Jesus coloca a oração ali nos verbos da preparação. Tem uma mensagem que eu prego, o tema é os verbos da preparação. Todos que observam a prática desses verbos asseguram o arrebatamento de suas vidas no dia do Senhor. E dentre esses verbos, o Senhor Jesus falou: orai. A oração é um meio sagrado. Então, devemos olhar para essa prática com reverência, temor e fé. Letra B. Jesus pediu para orar e pedir missionários. Foi o Senhor Jesus que falou: peçam ao Pai para enviar missionários para a sua seara, obreiros, ceifeiros. Está lá em Lucas 10:2. Anote aí a importância da oração. Primeiro, ela é um meio sagrado para se relacionar com Deus. Segundo, agora olhando aqui dentro do aspecto missionário, tá? Jesus pediu para orar e pedir ao Pai ceifeiros. Está lá em Lucas 10:2. Então, na obra missionária, nós vamos ver aqui que as frentes de trabalho é orar, pregar e contribuir. Então, a oração, ela é indispensável na obra missionária. Primeiro, pedindo para que pessoas se disponibilizem a pregar o Evangelho. Então, não pode, é inaceitável fazer alguém que diga: vou fazer a obra missionária e não orar. Então, a oração é indispensável. Lucas 10:2. Letra C. Os discípulos oravam para anunciar o Evangelho. Então, nós vemos o Senhor Jesus orando para que sejam levantados missionários. Depois que se levantam esses missionários, os discípulos ensinaram: deve orar, a igreja deve orar para que esses missionários possam pregar na unção do Espírito, na direção do Espírito. Confere lá Atos 4:31. Eles oravam para anunciar o Evangelho. Você vai ver que eles oravam e pregavam. Então a oração, ela está em toda a ação missionária. A oração, anote essa frase: a oração aparece em toda a ação missionária. Letra D. Os apóstolos tinham a oração como um dever sagrado e diário. Eles falaram lá em Atos 3:1, também em Atos 6:4. Lá em Atos 3:1, os apóstolos estavam indo para o templo para a hora da oração, a hora nona. Eles oravam em determinados horários e eles tinham o hábito diário de se consagrar à oração. Eles disseram lá em Atos 6:4, nós iremos nos consagrar. A palavra consagrar significa separar exclusivamente para um propósito. E eles disseram, nós iremos nos separar para exercitar esse meio sagrado, que é a oração, que é o diálogo que possibilita comunhão com Deus. Anote aí, a oração é um diálogo que possibilita estar unido a Deus,
compreendendo os propósitos do reino, possibilita discernimento, entendimento das ações de Deus, é ali no diálogo. Lembrando que a própria neurociência já descobriu, aqui tem a parte, o lóbulo frontal do cérebro. Atrás dessa parte frontal, bem atrás, tem o lóbulo pré-frontal. Lóbulo pré-frontal. Nessa parte do lóbulo pré-frontal existe o chamado ponto de Deus, que quando as pessoas oram, já foi feito pesquisas, pessoas que não oram e pessoas orando. Quando as pessoas, tem um neurocientista que diz assim, ó, o simples fato de fazer assim, ó, essa parte do ponto de Deus, atrás do lóbulo pré-frontal, ela recebe 7 miligramas de sangue a mais. Ela expande. E é exatamente nessa parte do lóbulo pré-frontal, chamado de ponto de Deus, que está ali o ponto de decisão, ponto de criatividade, ponto de entusiasmo, ponto de partida para as ações, ponto para a alegria. É ali. E o melhor exercício, comprovado cientificamente, os próprios neurocientistas pesquisaram e descobriram, o melhor exercício para a expansão, ela cresce, essa massa encefálica, ela aumenta. A pessoa fica mais criativa, fica mais inspirada, fica mais alegre, ela toma decisões mais rápido, ela toma iniciativa. Quando você exercita a oração, essa parte ela expande, ela aumenta, e a pessoa desenvolve muito mais a criatividade, a alegria e o poder de decisão na sua vida. O melhor exercício para essa parte do cérebro chamada o ponto de Deus chama-se oração. Aleluia! Por isso que o crente que ora é inspirado, porque literalmente o seu cérebro, ele expande, a parte do seu cérebro. Isso eu ensino no curso da mentoria, o poder da palavra cristã, eu falo muito da oração. Até você que está me assistindo e fez o curso, a mentoria, o poder da palavra cristã, coloca nos comentários aí para as pessoas verem o benefício que traz para a vida aprender sobre estas lições, importantíssimas. Então, os apóstolos tinham a oração como um dever sagrado e diário, conforme Atos 3:1, 6 e 4. Letra E, a igreja orava e jejuava para enviar missionários. Então, a oração, ela aparece em todos os momentos da ação missionária. Está lá em Atos 13:3. Para enviar, a igreja orava. Letra F. Por fazer parte da obra missionária, a oração deve ser feita sem cessar. Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Então, recapitulando, a oração é um meio sagrado. 2. Jesus pediu, orem para que o Pai envie ceifeiros. 3. Os discípulos oravam para pregar. 4. Os apóstolos tinham a oração como um dever sagrado. 5. A igreja orava e jejuava para enviar missionários. E 6. A oração, ela deve ser diária, sem cessar. Resumindo, das 3 frentes de trabalho da obra missionária, a oração é indispensável. Nada se faz, não se pode pregar sem oração e não se pode nem enviar e contribuir sem oração. Eu até digo, anote essa frase, só se prega e só se envia e contribui porque ora-se a Deus. É orado, é conversado com Deus. Quem fala com Deus em oração vai receber o amor de Deus. E o amor de Deus, a principal manifestação do amor de Deus são as ações em favor da salvação das almas. Então, nessa primeira parte da lição, nesse primeiro tópico, a importância da oração. Indispensável. Vamos lá? 2. Interceder. Anote aí. Letra A, letra B, letra C, D e E. Diante do poder da oração, anote aí. Diante do poder da oração daqueles que têm comunhão com Deus, a intercessão pode muito em seus efeitos.
Foi o que Tiago falou em Tiago 5,16. A oração de um justo. Orai uns pelos outros, está falando de intercessão. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Letra B. O Senhor Jesus usou o poder da intercessão em favor de Pedro. Ele diz: Pedro, eu intercedi em teu favor. Está lá em Lucas 22:32. Esse ponto aqui chama a atenção para a importância da intercessão. Eu costumo dizer que se agora nós orarmos, Senhor Jesus, livra aquele missionário lá em Mianmar, lá na Coreia do Norte. A Coreia do Norte está na Constituição. Quem se tornar cristão vai morrer. A pena capital é a morte para quem se torna cristão na Coreia do Norte. Existem 62 países na janela 1040, com mais de 4 bilhões de seres humanos, aonde o número de cristãos é 0,001. É a minoria de pessoas ali e são perseguidos diariamente. Diariamente. É uma média de um cristão a cada 5 minutos. Em todos esses países de grande perseguição, a cada 5 minutos um cristão está sendo assassinado, perseguido e morto. Então nós temos que interceder. Se agora nós orarmos, Senhor Jesus, livra essa família de missionários, eu tenho certeza a oração vai cruzar o oceano, vai cruzar as fronteiras e, pelo poder, esse missionário, essa família serão livres, serão protegidos. Quanto mais interceder pelas famílias, principalmente os perseguidos, mais livramento, mais proteção eles terão e mais o evangelho continuará sendo pregado. Então a intercessão é tudo. Isso eu estou falando na área da proteção. Mas Jesus abre as portas para os missionários. Senhor Jesus fortalece o coração. Eu oro muito, que às vezes os crentes não lembram. Mas o missionário ele tem esposa, tem filhos. Jesus fortalece o coração da esposa, as mulheres são mais sensíveis. Fortalece o coração dos filhos. Que o missionário ele recebe para ter dignidade, mas não tem poder aquisitivo para estar comprando tudo que uma criança quer, as crianças desejam. Então, fortalece, eu oro sempre intercedendo pelas famílias no campo, pela obra missionária, para Deus abrir as portas e abençoar. O Senhor Jesus intercedeu por Pedro, intercessão muito importante. Olha só, a mulher cananeia intercedeu por sua filha e foi atendida. Olha o poder da intercessão, lá em Mateus 15:22. O centurião, letra D, o centurião intercedeu pelo seu servo e foi ouvido, Mateus 8:6. Letra E, a intercessão é tão importante para a obra missionária que o Senhor Jesus e o Espírito Santo ainda intercedem por nós. Confere lá Romanos 8, versículo 26 e o versículo 34. O próprio Senhor Jesus ainda está à destra do Pai intercedendo por nós e o próprio Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas intercedendo por nós. Por quê? Porque a intercessão é importantíssima na obra missionária. Eu até aconselho que os irmãos nessa lição, ao final da lição, levantem um grande clamor intercessório em favor dos missionários. Por favor, faça isso. Tá? Vamos para frente. 3. Despertar a igreja local para a obra missionária. A oração tem esse poder. Letra A, B, C e D. Essa lição está recheada de textos, tá? E de uma estrutura didática muito pedagógica, que ensina mesmo. Então aproveita, tá? Anota aí ou baixa os slides, é R$3 por semana, não perca. Quando os cristãos começaram a orar mais, também, quando os cristãos começarem a orar mais, também virá mais desejo de pregar a palavra. Como é que é, pastor Rodrigo? É isso. Quando os cristãos, a igreja, começa a orar mais, também virá mais desejo de pregar a palavra e automaticamente haverá mais pregação da palavra. Por quê? Como eu falei, é uma corrente, um elo liga a outro. A pessoa começa a dialogar com Deus, o amor de Deus, ele entra em comunhão com Deus, o amor de Deus vem para o seu coração. E o amor de Deus fará com que ele sinta desejo de salvar almas, de ajudar o próximo.
O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus, ele ultrapassa a barreira do sentimento e entra no âmbito da ação. Então, Perdão. Então, quando alguém começa a orar e falar com Deus, o amor de Deus se manifesta nele, e aí vai esse sentimento ultrapassar a barreira do desejo para entrar no campo das atitudes. E automaticamente haverá mais pregação e haverá mais salvação. Então, quando os cristãos começam a orar mais, também virá o desejo de pregar mais. Está lá em Atos 4:31. Veja que eles oravam e em seguida pregavam. Letra B. É importante observar que o Senhor Jesus ficou, antes de começar a pregar, ele ficou 40 dias no deserto orando e jejuando e depois saiu a pregar. Está lá em Mateus 4, versículo 1, versículo 2 e o versículo 17. Então, antes de pregar, tem que orar. E quem ora, vai pregar. Pessoas que não pregam, não oram. Pessoas que pregam pouco, também oram pouco. Pessoas que oram, pregam. Pessoas que oram muito, pregam muito. Tá? Então, associa a oração em tudo. Letra C. Os primeiros discípulos ficaram orando em Jerusalém e depois começaram a pregar. Está lá em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém. E também Atos 2, 1 e 38. Primeiro oraram, depois pregaram. Letra D. A igreja que buscar a Deus em oração terão os corações inundados de amor e ganharão muitas almas para o reino de Deus. Conforme Atos 5:42, oravam e pregavam. Então, irmãos, coloque a igreja em oração. Igreja que ora, prega e ganha muitas almas para o reino de Deus. Visão geral. A oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Nesta lição, nós vamos aprender as 3 grandes frentes de trabalho que a igreja exercita na obra missionária. Primeiro, oração. Não tem obra missionária sem oração. Agora, vamos seguir à frente e ver acerca da contribuição. Contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Letra A, B e letra C. Sustentar obreiros vocacionados para a obra ou na obra do Senhor é bíblico e foi ordenado pelo Senhor Jesus. Confere lá 1 Coríntios 9:14. Então, sustentar financeiramente, pegar e colocar a mão no bolso mensalmente, tá? Antes de qualquer coisa, antes de você, isso aqui é muito saudável, viu? Aprenda a fazer isso. Deus vai te honrar muito. Tá? Quando Deus ele olha um coração, nós vamos aprender na lição aqui, que o dinheiro é de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro. Já vou mostrar para você, a Ageu falou isso. Quando Deus olha, opa, o coração dessa pessoa ama as almas e prioriza a salvação das almas. Então, justiça, canaliza. A justiça é um agente que trabalha em favor de Deus, viu? Justiça, minha justiça, canaliza as bênçãos materiais sobre a vida daquele irmão lá, daquela pessoa, daquele filho, daquele servo. Canaliza sobre ele as bênçãos, porque o coração dele está voltado para a salvação das almas. Essa pessoa vai administrar muitos bens, porque o coração dela prioriza o reino. Então, redobra a tua atenção aí. A pessoa que desejar, antes de qualquer coisa, eu vou separar esse valor mensalmente para a obra missionária, Deus vai acumular ele de bênçãos. Porque quanto mais Deus permitir que venha para a mão dele, mais ele vai investir na obra missionária. Tá? A gente fala isso em conhecimento de causa. Então preste bem atenção. Até tem uma frase que mudou a minha maneira de pensar em relação ao dinheiro. Anote essa frase. Não pergunte por que você está prosperando, mas para quê? Em tudo há um propósito. Tá? Lembrando que os bens materiais não são nossos. Eu acho lindo quando Davi lá em Crônicas diz, Senhor, toda essa grande oferta que estamos ofertando vem das tuas mãos
e das tuas mãos te devolvemos. Tudo vem de Deus. Tá? Então vamos lá. Sustentar obreiros vocacionados para a obra missionária, isso foi ordenado por Jesus. 1 Coríntios 9,14. Tá? Ordenou o Senhor, os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Então, para quem que Jesus ordena? Vamos aprender isso. Será que ele ordena o missionário? Missionário, eu te ordeno. Vai, arranque o dinheiro da igreja, apesar que tem uns que não têm temor aí, que abusam da fé dos outros, né? Cometem estelionato. São estelionatários da fé. Mas Jesus não ordenou o missionário. Eu te ordeno, saia por aí mendigando, saia por aí querendo pedir dinheiro para todo mundo. Não, Jesus está ordenando a igreja. Nós já vamos aprender aqui. Ele ordena a igreja a sustentar. Ele não ordena o missionário a querer dinheiro. Não. Ordenou o Senhor. Os que pregam, vivam. Então nós vamos ver aqui de onde vem a iniciativa de enviar missionário. Do próprio missionário ou da igreja que deve enviar missionário. É lógico que é da igreja. A Bíblia ensina que é responsabilidade da igreja, da liderança da igreja. É esta que o Senhor está ordenando. Separe, envie, despeça, sustente. Então é responsabilidade do ministério, da liderança. Letra B. A igreja do Senhor Jesus, guiada pelo Espírito Santo, sustentou e sustenta aqueles que por Deus são enviados para a seara. Confere lá 1 Coríntios 9,13 e confere Filipenses 4, do 16 ao 18. O próprio apóstolo Paulo ficou feliz com a igreja, que viram que eles souberam que ele estava em dificuldade e prepararam o sustento do apóstolo. Ele chega a dizer, estou agora em abundância com o que vocês fizeram para com o meu ministério. Então, de quem que é a responsabilidade? Para quem que Jesus ordena? Para a liderança da igreja, para o ministério, para a igreja. Não só a liderança e os membros, não. Toda a igreja, mas parte da liderança. Letra C. A igreja de Antioquia, e aqui o ponto de partida para esse ensinamento, foi a igreja que apartou e despediu a Saulo e a Barnabé. E isso significa que a igreja providenciou as condições e o sustento para os dois. Quando você vai ler em Atos 13, 2 e 3, a Bíblia diz que tinha ali profetas, pastores, mestres, que são os líderes da igreja, e o Espírito Santo disse, apartai-me, ele fala com a igreja, ele fala com o ministério. Então a responsabilidade, a ordem que Jesus está dando é para o ministério. E esse apartai-me e despediram trata de condições para que eles possam ir. Então a responsabilidade, o sustento dos missionários está sobre a responsabilidade do ministério. E lógico, automaticamente, todos os membros. 2. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Isso é... Eu amo a Bíblia. Anote aí, a Bíblia tem 4 níveis de riqueza. Primeiro nível, Zerut. O que significa Zerut? Significa honra. Primeiro nível de riqueza na Bíblia é a honra. E a honra ela aparece através do que, pastor Rodrigo? Através de um bom nome. E como que um bom nome adquire honra? Por 2 coisas. Primeiro, anote aí, não devendo nada para ninguém. Quando eu falo não dever, não negar dívida. Não estou falando de um compromisso programado. Não ficar devendo nada para ninguém. Segundo, não depender de ninguém. O ser humano que não deve nada para ninguém, não depende de ninguém, ele tem honra. E se ele tem honra, ele tem a maior riqueza da Bíblia. Segundo nível de riqueza, a Bíblia chama de secular. Tesouro no céu. Almas ganhas para o reino de Deus. Terceiro nível de riqueza, lishna. Riqueza inegociável. Família. Quanto custa o teu filho? Não tem preço. Quarto nível de riqueza na Bíblia. Em último lugar aparece
o dinheiro, bens materiais. Então olhe quem é espiritual, o dinheiro está em último lugar em nível de riqueza aos olhos de Deus. Visto que, letra B, visto que as almas têm muito valor, quem investe financeiramente na salvação das almas faz com que o céu se acumule de tesouros, conforme Mateus 6:20. Você acha que aquele tesouro que Jesus está falando não se refere a almas? É lógico que sim. Acumule tesouros no céu. De que tesouro que ele está falando? Das almas. Por quê? Mateus 6:20. Vamos aqui, letra C. Todo o dinheiro que existe no mundo pertence a Deus, conforme Ageu 2:8. Dessa forma, o cristão precisa administrar o dinheiro a favor dos interesses do reino. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, o maior tesouro para Deus são as almas. Então, acumular tesouros no céu é garantir almas para o reino de Deus. Então, todos que investem na salvação das almas acumulam tesouros no céu e vão ser recompensados por isso. 3. Contribuir para missões é um privilégio. Ai, que alegria. Letra A e letra B. Contribuir para a obra missionária não só é um privilégio, eu acrescentei aqui, tá? Outro dia teve um irmão, eu fico muito feliz com os comentários, né? Mas a gente sabe o nosso lugar, né? A gente conhece a nossa posição, não se emociona. Mas teve um irmão que falou, Pastor Rodrigo, eu gostaria de vê-lo comentando uma lição da CPAD. Isso é bondade dos irmãos. Mas eu acrescento aqui, contribuir não é só um privilégio. Tá? Olha só, contribuir para a obra missionária não é só um privilégio, conforme Atos 20:35. Mas principalmente, contribuir é um dever. Anote aí, o Senhor Jesus ordenou dizendo, sereis. Não é um pedido nem um convite. É uma ordem. Sereis minhas testemunhas tanto em. Anote essa expressão tanto em. O que ela significa? Cada crente tem o dever de ganhar almas nos 4 terrenos que Jesus apresentou ao mesmo tempo. A palavra tanto em significa ao mesmo tempo. Então eu tenho o dever de pregar aqui em Jerusalém, onde eu estou, mas ao mesmo tempo eu tenho o dever de que a palavra de Deus seja anunciada na Judéia, que é o meu estado, Samaria, que é o meu país, até os confins da terra, além fronteira. Tanto em. Ao mesmo tempo, eu devo ganhar almas aqui e nos 3 terrenos também a mais ao mesmo tempo. Então, isso significa ganhar almas nos 4 terrenos ao mesmo tempo. Letra B. Para que os cristãos consigam cumprir com esse dever de pregar nos 4 campos ao mesmo tempo, só existe uma maneira, contribuindo para o departamento de missões e enviando missionários para justificar a expressão do apóstolo Paulo que sabia da importância de enviar missionários. Justificar a expressão, qual a expressão? Ele diz lá em Romanos 10:15, como pregarão se não forem enviados? Ele chama a atenção da igreja e da sua responsabilidade de anunciar o evangelho nos 4 terrenos ao mesmo tempo. E só existe uma maneira de que isso se cumpra. Ele diz, como pregarão se não forem enviados? Então, contribuir para missões, além de um privilégio que a gente participa na obra de colocar tesouros no céu, que são as almas, é claro que tem vários outros tesouros no céu, muitas coisas maravilhosas, galardões e honras, etc. Mas o principal tesouro são as almas. Além de ser um privilégio, é um dever. E para cumprir esse dever, só contribuindo para a obra missionária. Quero anunciar que os irmãos orem, dia 2 e 3 de novembro, eu estarei palestrando ali em Londrina. Um abraço a todos os irmãos de Londrina, num grande seminário de missiologia. Na segunda e na terça, o pastor Elianai Cabral estará nos antecedendo. Aliás, na terça e na quarta, nos antecede. Na quinta e na sexta,
Daí nós palestramos ali em Londrina e no sábado e no domingo tem um outro pastor que também vai palestrar ali. Então são 6 dias de palestra, de grande conscientização missionária. Parabéns aos irmãos da Igreja de Londrina por essa iniciativa. E os irmãos intercedam em nosso favor, pois nós estaremos palestrando ali sobre missiologia 2 dias. Vamos para frente? Visão geral. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajudando ou ajuntando tesouros no céu, que são almas que serão ganhas, né? 3. A chamada para ir. Agora aqui redobra a tua atenção que você vai aprender sobre vocação ordinária e vocação extraordinária. Redobra a tua atenção. Letra A. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Letra A. Todo aquele que aceita Jesus é um missionário local ou um missionário de Jerusalém. Por que todo aquele que aceita é um missionário? Anote aí. Todos têm o dever de pregar o evangelho em todo o seu mundo. Ou seja, onde ele trabalha, onde ele estuda, onde ele transita, onde ele frequenta. Jesus disse, ide por todo o mundo. E aqui eu quero te ajudar a entender uma coisa muito importante. Pastor, eu não tenho condições de ir no mundo inteiro. Não, não é o mundo inteiro. Vai no teu mundo. No teu mundo você pode ir. No teu trabalho, onde você transita, no ônibus, na rua, na calçada, na escola, na empresa, nos vizinhos. Qual é o teu mundo? Ah, o meu mundo eu sei qual é. Então vai em todo o teu mundo. E pregue, o ide é para todos. Se Jesus está enviando, todo mundo é missionário. Porque a palavra missão vem do latim missio, que significa envio. Todos que são enviados são missionários. A questão é saber que tipo de missionário você é. Existem 4 tipos de missionário. Anote aí. Existe um missionário local, onde ele mora na sua cidade, está ali em Jerusalém. Ele é um missionário enviado ao seu mundo. Missionário local. Segundo missionário, missionário estadual. Ele sai da sua cidade para fazer missões no estado. E aí já começa. Além da cidade, é onde já começa a vocação extraordinária. Nem todo mundo, vou explicar aqui, nem todo mundo é vocacionado para ser um missionário extraordinário. Para deixar a sua cidade, para renunciar à sua cidade, para renunciar à sua família, sair para fora da sua cidade para viver só da obra missionária. Mas os que saem para o estado são missionários estaduais. Os que saem para fora do estado são missionários interestaduais. E os que saem para fora do país, missionários internacionais. Tem 4 tipos de missionários: local, estadual, interestadual e internacional. O local não precisa necessariamente ser sustentado pela obra missionária, não precisa necessariamente ser vocacionado de forma extraordinária. Não, que ele é um missionário local, não precisa renunciar a nada, está ali na sua cidade, mas ele é enviado a ir ao seu mundo. Então ele é missionário. Mas aí, missionário estadual, interestadual e internacional já requer uma vocação extraordinária e ele então passa a ser sustentado exclusivamente pelo Departamento de Missões ou vai viver da pregação do Evangelho. Letra A. Todo aquele que aceita a Jesus é um missionário local ou um missionário de Jerusalém. Dessa forma, deve pregar o Evangelho em todo o seu mundo, ou seja, onde trabalha, estuda, transita e frequenta, conforme Marcos 16:15. Ide. O ide é para todo crente. Se todo crente é enviado, todo crente é missionário. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu fico triste. Tem gente que diz, não, mas eu não... Eu já vi falar, não me contaram, disseram. Vai no congresso de missão lá? Não, eu não... Congresso de missão é mais para os missionários, né? É mais para o departamento de missão. Eu não sou missionário, não tenho esse chamado. Pelo amor de Deus. Isso é uma imaturidade espiritual gigantesca. Essas pessoas estão com problemas espirituais, estão doentes espirituais. Falta de ensinamento. Todo crente é missionário. Tem que ter ciência disso. Letra B. A questão é saber o tipo de missionário que ele é. Letra B. Não precisa ter uma vocação extraordinária para comunicar o evangelho no mundo em que está inserido. Conforme 2 Timóteo 4:2. Pregue a tempo e fora de tempo.
Se receber convite, pregue. Mas se não receber convite para um momento especial, pregue do mesmo jeito. Na rua, onde tiver. Esse tempo e fora de tempo são convites especiais, organizações, eventos, né? Um culto, uma reunião. Ah, mas eu não sou chamado para pregar. Eu não sou chamado para uma palestra, não sou chamado, não tenho... Isso é a tempo. Mas a Bíblia manda pregar fora de tempo, mesmo que não tenha um evento, uma organização, fora de tempo, na rua, em ocasiões do dia a dia, pregue. Todos são missionários. Vamos lá, tópico 2, a chamada missionária. Letra A, B e C. Todo cristão é um missionário ordinário, mas nem todos são missionários extraordinários, conforme 1 Coríntios 7 e 20. Letra B. Ser um missionário extraordinário, anote aí, significa ser capacitado por Deus para viver somente da pregação do Evangelho, geralmente fora do campo de Jerusalém ou de sua cidade natal. Conforme 1 Coríntios 9,14, Atos 13, 1 ao 3. Letra C. Quem tem um chamado específico e extraordinário é capacitado a fazer grandes renúncias. Lá em Mateus 19, 21 e 22, quando Jesus fala com aquele jovem, diz, olha, vai e vende tudo que tem, e daí vem e me segue. Aquele jovem perdeu a maior oportunidade da vida. Por quê? Jesus não pedia esse tipo de coisa para qualquer um que não fosse para um propósito específico. Como era uma nação sacerdotal, Jesus era considerado um mestre, era comum em Israel, se aparecesse mestres ou profetas e dissesse a alguém, olha, deixa tudo que você tem e me siga. Como era nação sacerdotal, aquela pessoa, ela estava ciente que ela estava sendo chamada para viver para Deus na nação sacerdotal. Isso era uma grande honra. Eliseu não pensou duas vezes quando Elias fez isso com ele. Olha, vem e me segue. Né? Tinha um sinal, o profeta largava a capa nas costas. Opa, está me separando. A nação sacerdotal, uma grande honra ser chamado para viver para Deus. E eles sabiam que o povo deveria sustentar os profetas ou um mestre que vivia ensinando da parte de Deus. Quando Jesus chega para aquele rapaz e diz, vai, vende tudo que tem e me segue, meu Deus, jogou fora. Jesus estava chamando ele para ser um apóstolo. Vem e me siga. Estava separando aquele rapaz. Ele seria um apóstolo se ele acompanha, se ele aceita o convite exclusivo, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Vai, vende tudo. Ele sabia, a linguagem era de uma conversa de uma nação sacerdotal, ele estava ciente disso. Esse grande mestre está me chamando para mim viver para Deus. É uma das maiores honras desta nação. Pra vocês terem uma ideia, o profeta tinha tanta honra que se entrasse um sacerdote na casa de alguém, a pessoa deveria beijar o rosto do sacerdote. Porém, ficava na mesma altura que o sacerdote. O sacerdote entrava, ele beijava, na mesma altura. Porém, se entrasse um profeta, o beijo já não era no rosto, o beijo já era na mão. E aí a pessoa tinha que se curvar diante do profeta e beijar a mão do profeta. Se entrasse o rei, daí a reverência era maior ainda. A pessoa tinha que se curvar lá nos pés e beijar o pé do rei. Mas o profeta tinha muita honra na nação sacerdotal. E se um profeta separasse alguém, vende tudo, deixa tudo e me segue, isso era muito honroso aos olhos de toda a nação. E Jesus pede para o rapaz, vai, vende tudo que tem. E vem e me segue. Foi o maior convite que alguém poderia ter recebido. Aquele rapaz seria um apóstolo. E o rapaz, diz a Bíblia, rejeitou o convite, o chamado sacerdotal, o chamado para ser um apóstolo, rejeitou esta obra tão nobre aos olhos de toda a nação por amor aos bens. Aí foi triste demais. Então, olha só. Quem tem um chamado específico, extraordinário, é capacitado a fazer grandes renúncias. O Senhor Jesus, com certeza, se ele aceita, o Espírito Santo já viria, já ministraria no coração dele o entendimento, a satisfação, a honra, a alegria de renunciar a tudo. Tem um hino que eu fiz que dizia assim, lembranças, forte será a lembrança,
como um tempo de infância, pois foi aqui que eu nasci. Jamais esquecerei dos meus pais, meus irmãos e outros mais, pois amá-los aprendi. A saudade, ela é forte de verdade, mas tem outra realidade. São as almas que existem ali. E é este amor que amenizará a dor. Louvado seja o Senhor que me preparou para ir. Todos que são chamados, eles recebem tanto amor de Deus pelas almas, que isso os capacita a deixar a família, a deixar os amigos, a deixar a congregação, a deixar tudo. Eu fiz esse hino quando eu me despedi da igreja mãe para ir para o campo missionário. Eu cantei esse hino na congregação que falava: eu vou por Deus ser capacitado, na palavra aprovado, na seara vou entrar. Não sei qual cidade ou país, mas sei que é muito feliz, com Jesus vou trabalhar. Sim, eu sei, vai chorar meu coração, com saudade dos irmãos que estão a me ajudar. Mas eu sei, logo ali naquele dia, uma linda melodia, juntos vamos entoar. Então, irmãos, é muito lindo, Deus capacita. Agora, esse jovem aqui jogou fora, mas todos que aceitam o chamado, Deus capacita. O chamado para a obra missionária é uma vocação extraordinária. 3. Caráter e testemunho na obra missionária. Aqui tem uma coisa importante. Letra A, B e C. Tanto os missionários ordinários como os extraordinários, ambos precisam serem sal da terra e luz do mundo. Todo missionário tem que ser fiel, tem que ser crente, conforme Mateus 5, 13 e 14. Letra B. A pregação da palavra deve ser precedida pelo bom testemunho dos de fora. Então, antes da pessoa pregar com a palavra, ela tem que pregar com as atitudes. Conforme 1 Timóteo 3 e 7. Eu me lembrei do missionário que o pastor levou ele no campo. Ele disse: olha, meu filho, eu vou te deixar aqui nessa casa alugada e estamos reformando a casa pastoral e vai uns dias ainda para você ir para a casa pastoral, tá? Então, enquanto você estiver aqui nessa casa alugada, você pregue bastante, viu? Pregue bastante mesmo, porque você está longe da congregação, depois você vai morar na casa pastoral, vai ficar mais perto da comunidade onde você vai trabalhar, mas enquanto você estiver nessa casa alugada, pregue bastante, tá? Se precisar, deixa eu só te dar uma orientação, se precisar falar, você fala, tá bom? Virou as costas e saiu. O missionário ficou assim: poxa, pregue bastante. Se precisar falar, você fala. Daí depois o pastor ensinou ele: meu filho, aquele dia eu disse para você pregar bastante, dê bom testemunho, tá? Acorde cedo, não fique dormindo até meio-dia, dê bom testemunho para os vizinhos, seja simpático, seja gentil, seja atencioso, vai na mercearia comprar, compre e pague, pregue bastante, dê bom testemunho entre a comunidade. Se precisar falar, você fala. Olha que coisa linda, irmãos. Então, antes de pregar, tem que dar bom testemunho. Letra C. Todo missionário precisa santificar sua vida, pois ele representa ao Senhor Jesus, que é santo, e o reino de Deus, que é perfeito. Confere lá, 1 Timóteo 4 e 12, nós temos que ser exemplo dos fiéis. E 1 Pedro 1, 15 e 16, sede santo, sede puro, sede separado, como Deus é separado, como Deus é puro. Então, indispensável o caráter e o testemunho. Perfil do vocacionado. De acordo com a lição, este é o perfil do vocacionado. Letra A, B, C, D, E e F. Vamos lá. Letra A, escolhido por Deus, Atos 9, 15. Letra B, não ser infantil. A palavra neófito quer dizer planta em crescimento, conforme 1 Timóteo 3, 16. Letra C, ser cheio do Espírito Santo. Não tem como, né? Atos 1 e 8. Letra D, reconhecido pela igreja, conforme Atos 1 e 21. Letra E, depender de Deus, tem que ter muita fé, segundo os Coríntios 12, 7. E letra F, perseverar em Deus.
tem que realmente colocar a mão no arado e não olhar para trás, não abandonar a chamada. Eu fui chamado para viver do reino, do evangelho. O que eu recebo de proposta, irmãos? Olha, seja isso, seja aquilo, venha fazer isso, venha fazer aquilo. Não, eu estou focado no meu chamado. Cada um fique na posição em que foi chamado. Então, persevere, não recue. A Bíblia diz: se voltar atrás, a alma do Senhor não terá prazer nessa pessoa. A visão geral: por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. E a nossa conclusão: todos são missionários, anote aí, todos são missionários e podem dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, seja em Jerusalém, no teu mundo, ou, se Deus te vocacionar para isso, Deus vai te levar para fora de Jerusalém e você vai fazer uma linda obra para o reino de Deus. E a nossa dinâmica: pegue pedaços de papel, pegue a caixinha da bênção, escreva os textos, não o versículo, as referências, em pelo menos 5 desses papéis. Coloque referências acerca da vocação missionária, do chamado. Coloque referências acerca das 3 frentes da obra missionária de trabalho: orar, evangelizar, pregar e contribuir. Coloque essas referências, peça para o aluno tirar da caixinha. O que está escrito aí? Está escrito uma referência bíblica. Sabe o que está escrito? Não lembro, então leia na Bíblia. Quando ele lê, você pergunta: do que se trata? Aí ele vai dizer: se trata de fazer a obra missionária orando. Se trata de fazer a obra missionária contribuindo. Se trata de fazer a obra missionária pregando. E aí todos aprenderão as 3 frentes de trabalhos da obra missionária e também como é a vocação de um missionário. Que Deus abençoe a todos. Deixa o teu like positivo nesse vídeo, me ajuda. Se inscreva no meu canal. Cada um que dá o like, cada um que se inscreve, ajuda o missionário Pastor Rodrigo Gomes na internet. Não esqueça disso. É a tua maneira de contribuir comigo. Vamos fazer uma oração e a unção desta lição virá para a tua vida. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este aprendizado e pedimos que a unção, Pai, que capacita, que vocaciona, que prepara, que nos ajuda a orar, a contribuir e a pregar, seja derramada sobre as nossas vidas. Como ministro do Evangelho, eu ordeno esta bênção sobre o teu povo e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, um forte abraço a todos, compartilhe essa lição, não esqueça da nossa Black Friday, se inscreva ali no link, entre no grupo para você participar das nossas lindas e maravilhosas promoções que vai servir de bênção para o teu ministério. Forte abraço a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.